está começando mais uma edição do Chão e Paz. No programa de hoje, vamos entender melhor o Ano Santo da Misericórdia, instituído pelo Papa Francisco para estimular a vivência de atitudes misericordiosas. O jubileu surge no contexto crítico das sociedades e países e, diante da profunda crise mundial, a Igreja é chamada a oferecer sinais mais fortes da presença de Deus. Além desse assunto, tem ainda reportagens sobre a Basílica do Bonfim, por sinal, local que concentra as atividades do Ano Santo da Misericórdia na Arquidiocese de Salvador. E tem ainda reportagem sobre o serviço e a memória das obras sociais Irmã Dulce. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui no Chão e Paz. Para muita gente, janeiro é um mês para viajar, conhecer outros lugares, pessoas e culturas. Por isso, convidamos você a fazer um passeio na Basílica do Bonfim com um olhar diferente, um olhar de turista. Confira agora a nossa reportagem especial. Estamos em frente a um dos principais destinos de quem visita Salvador ou mora aqui, a Basílica do Senhor Bom Jesus do Bonfim. As imagens dessas fitinhas presas ao portão viajam o mundo inteiro, mas a partir de agora você vai conhecer alguns detalhes que não costumam ficar tão expostos assim. Tudo isso no Chão e Paz, o seu programa conectado com o bem. Compartilhe essa ideia. A devoção ao Senhor do Bonfim na Bahia é antiga. Começou por volta de 1745. Nessa época, o capitão de mar e guerra Teodósio Rodrigo de Faria, um português que veio morar em Salvador, trouxe para cá a imagem que era venerada em Portugal. E assim começaram as romarias. Em 1754, a basílica foi construída e passou a ser o centro das peregrinações de devotos. Nesta edição do Chão e Paz, você vai saber mais sobre os traços culturais que marcam essa relação do povo baiano com o Senhor do Bonfim. A origem da devoção ao Senhor do Bonfim está relacionada à vinda do capitão português Teodósio Rodrigo de Faria para cá. E quem vai contar para a gente mais detalhes sobre essa história é o pároco da Basílica do Bonfim, Padre Edson Menezes. Padre, tudo bem? Tudo bem. Conta-se que o capitão, vindo de Portugal, enfrentou uma grande tempestade. Ele trazia uma imagem do crucificado e prometeu que, se a tempestade acalmasse, aqui chegando, ele construiria uma igreja dedicada ao Senhor do Bonfim. Realmente, a imagem permaneceu durante 9 anos na Igreja da Penha e no dia 24 de junho de 1754 foi concluída a construção da igreja e entronizada a imagem do Senhor do Bonfim. E aqui no teto da Basílica a gente pode ver que tem uma pintura muito representativa, né? Eu queria que o senhor explicasse mais para a gente sobre essa pintura. Exatamente, no teto está pintado o medalhão contendo alguém entregando um esvoto que conta exatamente a cena do naufrágio como uma expressão de gratidão. E algo muito interessante é uma frase que está escrita em latim no teto. Eu mesmo vos consolarei. A Basílica do Senhor do Bonfim é a mansão da misericórdia e aqui nós somos acolhidos sempre de braços abertos. No próximo bloco, você acompanha a segunda parte da nossa reportagem especial sobre o Bonfim, porque agora nós vamos falar sobre o Ano Santo da Misericórdia, numa entrevista com o coordenador dessas atividades na Arquidiocese de Salvador, o Padre Edson Menezes. Estamos vivendo o Ano Santo da Misericórdia, que foi instituído pelo Papa Francisco. Eu estou ao lado do coordenador das atividades do Ano Santo da Misericórdia na Arquidiocese de Salvador, o Padre Edson Menezes. A gente vai falar sobre este assunto que é o grande tema da Igreja no ano de 2016. Padre, seja muito bem-vindo ao programa Chão e Paz. Obrigada pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade de podermos conversar sobre um assunto tão importante e tão atual para nós cristãos católicos. Com certeza, muito importante, e a gente começa esclarecendo o que é um Ano Santo. É uma instituição feita pelo Papa, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona, por que esse ano é instituído, quais são as motivações. Explica isso para a gente. A celebração do Ano Santo tem origem bíblica, quando se celebrava uma espécie de ano sabático,
É um período que a Igreja declara especial, com uma duração de 1 ano, para se comemorar um grande acontecimento, um fato importante, tomando sempre uma motivação que seja oportuna. Como no caso agora, segundo o nosso querido Papa Francisco, ele faz um apelo para que a Igreja reflita sobre a sua ação misericordiosa. Exatamente essa escolha que eu queria que o senhor destrinchasse aqui para a gente. Por que misericórdia? Por que esse ano de 2016 dentro desse tema? Eu quero inclusive fazer aqui a leitura da justificativa que o Santo Padre oferece na bula de proclamação do Ano Santo da Misericórdia. Assim diz o Santo Padre: há momentos em que somos chamados de maneira ainda mais intensa a fixar o olhar na misericórdia, para nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai. Foi por isso que proclamei um jubileu extraordinário da misericórdia, como tempo favorável para a Igreja, a fim de se tornar mais forte e eficaz o testemunho dos crentes. O Papa entende que num contexto marcado pelo individualismo, pela indiferença, pela violência, é muito importante que possamos refletir sobre a questão, sobre o tema da misericórdia, ou seja, a respeito da nossa sensibilidade, do nosso sentimento de solidariedade com o outro, com o sofrimento do outro, com a dor do outro, com a situação do outro. E o mundo precisa mesmo disso, né? Cada vez mais a gente percebe, com as notícias que a gente recebe ao longo do dia, da semana, notícias tristes de violência, e nada mais oportuno do que trazer esse tema da misericórdia, que inclusive o lema, né, do ano Santo da Misericórdia é sede misericordiosos como o Pai, né, que vem inclusive do Sermão da Montanha. Né? Exato. Pois é, nós precisamos inundar, nós precisamos semear, nós precisamos anunciar e vivenciar o amor de Deus, porque só o amor constrói, só o amor edifica, só o amor pode desmoronar toda essa estrutura violenta, toda essa estrutura de cultura da morte. Estamos de volta e abrimos este bloco dando seguimento à nossa visita pela Basílica do Bonfim. Vamos continuar explorando as histórias e o interior da Mansão da Misericórdia. Agora, esse bate-papo sobre a Basílica do Bonfim, a devoção, tudo isso interessa também à juventude. Por isso, a gente tem mais um convidado aqui para essa nossa conversa. Olá, Giovanni, Olá, tudo bem? Tudo bem. Esse aqui é Giovanni dos Anjos, ele é do setor Juventude Arquidiocesano. E eu sei que você tem já algumas dúvidas, algumas perguntas para fazer, né, para o Padre Edson. Então, Padre, nós vemos muito, somente nas televisões, sobre a festa do Senhor do Bonfim. Vemos muito popular, todo mundo fala sobre a lavagem, mas eu queria conhecer um pouco mais da origem da festa, do seu nascimento e também do porquê da lavagem acontecer no período da festa do Senhor do Bonfim. A festa do Senhor do Bonfim acontece todo segundo domingo, depois do dia 6, solenidade dos Reis Magos. E é uma tradição que na quinta-feira anterior aconteça a lavagem do templo, que antigamente era realizada dentro da igreja. Pessoas ricas, influentes da cidade, no início, mandavam seus empregados lavarem o templo, e conta-se que aqui das janelas, curiosos ficavam humilhando as pessoas que faziam aquele serviço, na época considerado um serviço humilhante. Então, o bispo da época, Dom Luís,
achou interessante proibir, aí passaram a lavar o adro da igreja e depois se tornou essa grande procissão e esse grande acontecimento na cidade do Salvador. Padre, a Basílica do Bonfim tem azulejos de origem portuguesa e esses azulejos retratam cenas bíblicas. Eu queria que o senhor contasse para a gente que cenas são essas. Faz parte do acervo cultural aqui da nossa Basílica, os azulejos, que retratam cenas como da visita de Maria a Isabel, o nascimento de Jesus, a fuga para o Egito, o batismo de Jesus, a cena da parábola do Bom Pastor, da ceia e outras, muitas outras. E essas obras costumam ser muito visitadas, muito vistas por quem vem visitar aqui a Basílica? Sim, pelo valor artístico, pela expressão, é bastante visitado pelos turistas. Então a gente conheceu aqui, né, também os azulejos da Basílica, que tem uma história interessante, né? Mas tem outras peças culturais também que a gente vai conhecer. Aqui na entrada da igreja, por exemplo, a gente tem quadros importantes, né, padre? O senhor vai explicar aqui pra gente direitinho. A gente está agora aqui diante do quadro A Morte do Justo. Explica pra gente essa história. Pois é, o quadro do Justo, ele retrata a morte de uma pessoa, não é, que viveu a sua vida conforme a vontade de Deus, seguindo os mandamentos e vivendo conforme a fé. Então o demônio está afastado e aqui ele está sendo acariciado ou sendo misericordiosamente acolhido por um padre e um anjo como que derrama sobre ele assim bênçãos, não é? É uma visão muito interessante. Ele morre, digamos assim, dignamente, o contrário do pecador. Diferente daquele quadro ali, né, que é também de um autor baiano, mas que mostra uma morte completamente diferente, né? O quadro que retrata a morte do pecador é de autoria de Bento Capinã, um outro pintor baiano. Quando a pessoa expressa a rejeição a tudo aquilo que proporciona o bem, a rejeição de fazer a vontade de Deus e que se deixa dominar pelo pecado, não é, sendo então atraído pelo demônio, e o frade, que aponta como que uma relação dos pecados cometidos por ele. Mas a maior expressão é essa de rejeição daquilo que Deus pede para cada um de nós. Estamos aqui diante da imagem peregrina do Nosso Senhor do Bonfim e o Padre Edson vai explicar para a gente sobre a composição, a história e o papel dessa imagem na fé das pessoas. A imagem que nós estamos vendo é uma réplica da imagem original do Senhor do Bonfim, feita aqui em Salvador, de fibra de vidro, e é uma imagem que sai peregrinando nas paróquias, sai visitando as cidades, conforme as solicitações feitas à Irmandade. Giovanni também tem uma dúvida, né, sobre essa história toda aqui. Padre, tem uma curiosidade que eu tenho, acredito que outras pessoas também devam ter, com relação ao título. Por que de que Senhor do Bonfim? Fala um pouco até para mesmo a gente conhecer melhor e dar um sentido também de te conhecer. Muito importante a sua pergunta. A devoção ao Senhor do Bonfim é ao Cristo crucificado, mas na perspectiva da ressurreição. Então, Jesus, o Senhor do Bonfim, quer dizer, ele ressuscitou e teve assim um bom fim, como também todos nós teremos, pois experimentaremos a ressurreição dos mortos. Amém. Gente, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui comigo. Padre Edson, muito obrigada, viu? Obrigado a você, obrigado a todos que acompanharam o programa.
recebam a nossa bênção diretamente aqui da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, a Mansão da Misericórdia. Giovanni, obrigada também por estar conosco hoje. Eu que agradeço ao Chão em Paz, agradeço ao Padre Edson pela oportunidade de estar conhecendo um pouco mais da história e da dedicação da devoção do Senhor do Bonfim. No Ano Santo da Misericórdia se espera uma postura diferente de nós, cristãos católicos. Mas na prática, o que isso significa? Vamos saber agora na entrevista. Confira. Existe toda um amparo na palavra de Deus e que, inclusive, também, como o senhor falou, está ancorada no amor, né? No amor cristão. Mas quais são as posturas, o que se espera do cristão, em especial neste Ano Santo? Nós esperamos que cada um de nós possa fazer um profundo exame de consciência, revendo nossas atitudes, nossas posturas, a qualidade do nosso relacionamento e possa fazer uma experiência profunda de conversão, de mudança de vida, de transformação interior, para que o mundo seja melhor, a família seja melhor, os ambientes de convivência nossos, os ambientes em que trabalhamos, sejam ambientes que se transformem em ambientes de muita paz. Existem materiais que são distribuídos nas paróquias, né, para que as pessoas tenham um maior conhecimento sobre esse Ano Santo da Misericórdia, e um deles traz algumas indicações, né, práticas para o dia a dia. O senhor teria algumas dessas indicações para citar aqui para a gente, para recomendar para a nossa população? A indicação mais importante é exatamente a bula de proclamação do Ano Santo. É muito interessante como a bula contém uma fundamentação a respeito do que é o Ano Santo, mas o Santo Padre, a partir de todo o seu procedimento e de sua atuação pastoral, ele oferece indicações bem concretas, indicações para a nossa vida pessoal, indicações para a vida comunitária, indicações para a sociedade. Aqui na nossa arquidiocese também nós produzimos um folheto que contém outras informações que são indicadas e que são bastante importantes e que poderão nos ajudar, como já disse, a mudar a nossa postura, ajudar a que possamos transmitir, para que possamos testemunhar a misericórdia, o amor, a compaixão, a bondade de Deus. No próximo bloco, você vai percorrer as instalações das Obras Sociais Irmã Dulce sob uma perspectiva diferente. É daqui a pouco, não saia daí. Muito se fala sobre o legado de Irmã Dulce, mas perceber as obras a partir do olhar de quem conviveu com a Beata nos ajuda a entender melhor essa missão. Em cada canto desse lugar, um pedacinho de uma história permeada por persistência, fé e graças alcançadas. 57 anos após Irmã Dulce pedir para abrigar 70 doentes em um galinheiro no Largo de Roma, em Salvador, a coragem da Beata se transformou num complexo que oferece assistência à população por meio de 21 núcleos, dos quais 19 são na área de saúde. Por ano, somente no Complexo Roma, são registrados 2 milhões de atendimentos ambulatoriais. Para mostrar a dimensão desse trabalho, a nossa equipe contou com a irmã Olívia da Silva, que faz parte da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, na qual conviveu com a bem-aventurada Dulce dos Pobres. Então, Irmã Dulce foi essa pessoa que eu convivi, tive essa graça especial de Deus, de conviver com ela e sentir essa santidade dela no dia a dia, através dos trabalhos, do sacrifício que ela fazia para manter essa obra, que foi uma vida de sacrifício, mas foi uma vida movida por Deus, que ela sempre procurou servir cada vez mais aos pobres, visitando, levando a paz a cada um e saindo para a rua para pedir esmola, para conseguir o pão de cada dia para esses povos, que tanto sofria, né? E ela no dia a dia, com a vida assim no trabalho,
Ela era uma pessoa muito alegre, muito disponível, estava sempre a serviço, né? Servindo, não media sacrifício. A gente queria estar sempre perto dela, porque quando a gente sente uma pessoa assim que é uma pérola que reflete a presença de Deus, a gente sente vontade de estar presente junto daquela pessoa. Aonde ela ia, a gente queria estar atrás, né? Protegendo, e sentia bem mesmo, sentia uma paz, uma coisa diferente. Não era assim como a gente convive com outras pessoas, mas a gente sentia nela algo diferente, que ela era movida pela força de Deus. No setor de pediatria, crianças em tratamento recebem os cuidados da equipe médica, o que não significa apenas administração de medicamentos. Uma simples brincadeira pode contribuir para o bem-estar dos pequenos, que também são visitados pela irmã Olívia, lembrando um gesto que irmã Dulce repetia diariamente. Ela tinha uma preocupação muito grande com as crianças para ver como é que eles estavam, se tinha feito os exames, se estava sendo bem atendido, alimentado. E se preocupava também com a parte espiritual, se a criança já foi batizada, então aquelas crianças que estavam graves, ela sempre batizava. Dos leitos infantis para os adultos, percorremos longos corredores até chegarmos à enfermaria, onde pacientes se recuperam de cirurgias e procedimentos médicos. Em uma das alas, uma surpresa. Seu Edivaldo, que está em processo de tratamento de varizes, nos conta ter convivido com a Beata, a quem reconhece como mãe. Ela não podia ver um menino na rua que queria pegar, trazer para cá, era assim, levar para lá, para o orfanato lá. Não queria que ninguém maltratasse. Até se um maior do que o outro maltratasse, ela, meu filho não pode sair sempre meiga. Sempre uma mãe mesmo. Sempre uma mãe mesmo, de todos. Para se fortalecer a ponto de ter sido capaz de criar tantos filhos, irmã Dulce se alimentava na fé. E a Capela de Santo Antônio abriga sinais dessa profunda espiritualidade. O lugar onde costumava rezar permanece ocupado, como sinal de sua memória. Aqui na Capelinha Santo Antônio, do Convento de Santo Antônio, é o coração das obras, né? Que era aqui que ela primeiro parava, se encontrava com Deus, fazia os pedidos, agradecimento para poder sair para a rua para servir aos pobres, né? Que ela saía todos os dias de manhã para pedir esmola, para poder manter as obras. E através da esmola que ela conseguia, ela ia mantendo cada dia a alimentação do paciente. Em 91, o Papa, que ela já estava enferma no UTI aqui, o Papa passou aqui, na capelinha, rezou e subiu para o quarto dela para ir visitá-la, dar a benção a ela. No prédio das Obras Sociais Irmã Dulce não faltam memórias e, por isso, fomos conversar com quem tem história para contar. Conta a lenda, reza a lenda, a história, que desde os 9 anos ela conversava com ele. E teria sido essa imagem que teria indicado o caminho dela. Ela deixou relatado isso em vários depoimentos. Essa imagem é uma imagem histórica, pertenceu ao avô dela, o Manuel Lopes Pontes, um deputado do Império Brasileiro. É uma imagem de qualidade artística, uma imagem neoclássica, do estilo neoclássico. Mas o maior valor dela é esse valor intrínseco, por estar projetado em todo o amor, toda a devoção de um ser tão especial quanto foi Irmã Dulce. Essa imagem ela colocava de castigo, essa imagem ela brigava, ficava de mal com ele quando pedia as coisas a ele. Mas, em compensação, quando ele também atendia, era festa, foguetório. Talvez seja a peça mais importante do ponto de vista artístico e talvez até do ponto de vista místico, porque tem relata, contém toda uma trajetória de vida dela. Então, toda a projeção da vida religiosa, mística, espiritual está projetada nessa peça. Na função de assessor de Memória e Cultura, Oswaldo Gouveia recebe todos os relatos de graças alcançadas atribuídas à Irmã Dulce. As histórias não param de chegar e acontecer e são analisadas em sigilo, condição do processo de canonização. Mas, dos episódios que podem ser divulgados, 2 casos recentes chamam a atenção do museólogo. Eu tive 2 relatos muito interessantes recentes. Um colega nosso, a quinta dele vinha andando 3 horas da manhã aqui pelo Largo de Roma e foi assaltado e foi levado para um beco por 2 rapazes. E, além de roubarem, começaram a tentar esfaqueá-lo. Nesse momento, até me emociono, ele levantou o crachá e fez: "Eu sou da Irmã Dulce". O cara parou, me abençoe, meu irmão. E recentemente um rapaz que é um desenhista, que é um quadrinho, faz quadrinhos, trabalhou inclusive com o Cedrais, né, da turma do Chachado, foi auxiliar dele, foi atropelado e disse ter visto Irmã Dulce do lado dele.
E a materialização da promessa dele vai ser um novo quadrinho que deverá sair daqui no próximo ano, daqui a 2 anos. É emoção, mas é porque emociona muito quando falam essas coisas. A Porta da Misericórdia está situada na Basílica do Bonfim, que concentra as atividades do Ano Santo da Misericórdia na Arquidiocese de Salvador. O padre Edson Menezes conta mais para a gente. Padre, no dia 13 de dezembro de 2015, foi aberta na Basílica do Bonfim, o santuário do qual o senhor é reitor, a Porta da Misericórdia. Eu queria que o senhor explicasse como é que o fiel pode acessar, qual é a preparação que deve ser feita para passar por essa porta. Olha, eu queria destacar que o Papa Francisco sempre nos surpreende. E ele teve essa iniciativa de orientar que em cada igreja particular o bispo escolhesse um templo e naquele templo ele abençoasse uma porta, de modo que aquela porta se tornasse a Porta da Misericórdia. E aqui em Salvador, é claro, a Basílica Santuário do Senhor do Bonfim é reconhecida como Mansão da Misericórdia e lá está a porta. Cada fiel deve fazer a experiência de passagem com o objetivo de alcançar ou de conseguir uma transformação interior, uma conversão. A igreja está sempre aberta e lá nas 2 portas laterais que dá acesso à Porta Santa, você encontra todas as indicações de como deve fazer esse ritual. Estamos tendo uma presença maciça de pessoas que fazem a experiência e ficam sempre contentes e comprometidas com a mudança. A passagem pela Porta Santa também é um apelo para que possamos proclamar que Jesus é a porta que nos leva ao Pai. E para a gente finalizar essa nossa conversa, padre, eu queria que o senhor falasse sobre a programação, porque existem muitas atividades previstas para esse ano, Santo da Misericórdia. Eu queria que o senhor contasse para a gente quais são essas atividades que a gente pode participar. Nós temos uma programação extensa. As atividades serão desenvolvidas no âmbito paroquial, de forania e arquidiocesano. Você pode encontrar toda a programação no site da nossa arquidiocese. O próximo evento grande será a caminhada penitencial no dia 28 de fevereiro, que será realizada nesse contexto do Ano da Misericórdia. Então estão todos convidados a participar da caminhada penitencial. Lembrando que o endereço do portal da Arquidiocese é www.arquidiocesesalvador.org.br. Lá, como o padre Edson disse, vocês podem acompanhar toda a programação desse Ano Santo da Misericórdia aqui na Arquidiocese de Salvador. Padre, muito obrigada pela entrevista prestada aqui para o Chão e Paz. Um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Espero que visitando a Mansão da Misericórdia possamos contemplar o rosto misericordioso do Pai, olhando o rosto da imagem do Senhor do Bonfim. Muito obrigado. O Chão e Paz fica por aqui e você pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br. Para saber todas as notícias da nossa igreja, acesse o nosso portal www.arquidiocesesalvador.org.br. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.